Neste vídeo vamos ver como escrever em um arquivo utilizando a linguagem Java. Eu vou utilizar para isso o famoso VS Code. Se você prefere outra IDE, coloca aí nos comentários para que eu possa conhecer quais são as suas preferências. Eu gosto muito do Eclipse, do IntelliJ e sou fã do NetBeans, mas atualmente a gente está utilizando bastante o VS Code por ser mais simples e mais fácil aí de configurar. Então eu vou lá no VS Code, vou dar um Ctrl Shift letra P para criar um novo projeto na linguagem Java e vou dar um nome aqui vou dizer que eu não vou usar nenhuma ferramenta de construção, vou definir que ele vai ficar aqui na mesa mesmo, na minha área de trabalho, vou criar uma pasta aqui chamada Java, vou dar um criar e vou selecionar esse lugar aqui para ele salvar o projeto. O nome do projeto vai ser escrever arquivo. Escrever arquivo. Pronto. E aí ele já abre aqui, eu vou dizer que sim, confio nos autores. O projeto já vem com um arquivo app.java. Vou aumentar um pouco a fonte aqui para ficar bacana a visualização. E como a gente quer escrever no arquivo, é necessário que a gente coloque o comando de try para ele fazer algum eventual tratamento para algum possível erro. Então eu vou digitar try e vou descer aqui nesta opção que diz try catch, né? Vou dar um enter para ele fazer a estrutura padrão do try catch. Para a gente escrever, deixa eu aumentar a área aqui, eu vou recolher o explorador de arquivos aqui. Para a gente escrever num arquivo, a gente vai precisar usar um tipo de variável da classe FileWriter. Então eu vou escrever aqui FileWriter, vou utilizar um objeto dessa classe, né? FileWriter. Não preciso digitar tudo, né? Só o começo e dou um enter. A variável que eu vou criar vai ser a variável arc, né, de arquivo, e agora eu vou alimentar a minha variável arc. Então eu vou colocar ali arc, sinal de igual, new FileWriter, e aí dentro dos parentes do FileWriter, já está aparecendo o que eu devo fazer ali, né? Eu vou colocar qual que é o nome que eu desejo para o arquivo. Nesse caso, o nome do arquivo vai ser dados.txt. O nome do arquivo você pode ficar à vontade, tá? Mas como eu não estou utilizando nenhuma biblioteca externa, eu vou criar um arquivo texto normal, tá? Se nós quiséssemos criar um arquivo doc ou PDF ou alguma planilha XLS, aí nós teríamos que usar algumas dependências. Tem vídeo no meu canal ensinando como criar planilhas e arquivos doc também, tá? Mas esse aqui é um vídeo bem introdutório para a gente escrever num arquivo texto normal. E o que a gente vai escrever? Vou colocar alguma coisa bem simples no começo, depois a gente pode aprimorar um pouco. Então eu vou escrever arc.write. Quando eu coloco arc.write, ele vai escrever aquilo que eu pedi. Eu vou escrever a letra A, né, apenas a letra A. E depois de escrever, é importante que a gente faça o fechamento do arquivo, né? Então eu vou colocar arc.close. Quando eu faço o arc.close, o arquivo ele fica salvo, né? É nesse momento que o arquivo fica salvo. Caso a gente tenha algum erro, eu vou colocar aqui para ele imprimir esse erro, tá? Então eu coloquei um salt aqui, e.print_stack_trace, e aí ele vai imprimir caso a gente tenha algum eventual erro. Deixa eu ver por que ele sublinhou aqui. Ah, tá, eu não preciso fazer um salt, tá? Eu posso colocar direto o e.print_stack_trace, porque o e.print_stack_trace ele é um método que retorna um void, tá? Deixa eu só conferir aqui. Ó, ele é um método que retorna um void, né? Então eu não posso fazer um print de um void, né? Porque esse print_stack_trace, por padrão, ele já faz uma impressão, tá? Então não precisa do system_out_println aqui. Basta colocar e.print_stack_trace. Outra coisa que eu poderia fazer seria, por exemplo, um system_out_println, colocando assim e.getMessage. Isso sim eu poderia colocar dentro de um println, porque daí o getMessage ele me retorna um string ali, daí eu vou imprimir ele, né? Ele retorna um objeto do tipo string, tá? Mas eu vou pegar a primeira opção, que é mais simples, mais fácil, e já vou rodar o meu projeto.
para isso eu já tenho que abrir a pasta aqui do meu projeto para ver o arquivo sendo criado. Então aqui na pasta do projeto, deixa eu trazer para cá, aqui na pasta do projeto, né, que eu salvei na mesa, né, deixa eu entrar aqui na mesa, Java, escrever arquivo, e na própria pasta src, ó, ele criou o arquivo dados. E esse arquivo dados tem a letra A dentro dele, né? Então tudo funcionou, tudo certo. Para finalizar aqui eu vou escrever mais coisas no arquivo, tá? Um detalhe importante é que se eu quiser manter as coisas no arquivo previamente criado, eu preciso colocar um true aqui no finalzinho, ó. Porque o true significa que o arquivo vai ficar com aquilo que já tem e vai ser adicionados novas informações dentro deste arquivo, tá? Então, o file writer, ele aceita um parâmetro, que seria só o nome do arquivo, ou 2 parâmetros, que daí seria o nome do arquivo, e um true para dizer que o arquivo vai ser anexado coisa nova, mantendo o seu conteúdo anterior. Porque se eu não coloco esse true, ele vai resetar o arquivo, eu vou perder aquilo que eu já tinha, tá? Como eu quero deixar aquele A e quero escrever mais algumas coisas, eu vou colocar um true ali. Tá? Só que agora eu não vou escrever A novamente, tá? Eu vou escrever, além do A, eu vou escrever os números de 1 a 10, tá? Então eu vou fazer um for aqui, um for i. Dentro do for eu vou colocar aquele comando que eu quero repetir, que no caso é o comando de write. E dentro do comando de write eu vou colocar os números que eu quero imprimir, que no caso são os números de 1 a 10. Estes números eu não tenho, tá? Eu tenho apenas números de 0 a 9 aqui no caso. Eu tenho apenas os números de 0 a 9, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma string para poder ter este número. Então eu vou colocar string n igual a nada, inicializei a variável n aqui em cima, né, valendo nada, e agora nessa variável eu vou colocar os números, tá? Então eu vou facilitar aqui o meu trabalho e vou colocar a variável i para começar em 1, tá? E vou ir até o 10. Como eu quero incluir o 10, eu vou colocar menor igual a 10, tá? Porque se eu colocar só menor do que 10, ele vai só até o 9, tá? Então eu vou colocar menor igual. Aqui eu posso pegar a minha letra, né? Que é a letra que eu escolhi, que é a letra N, né? E eu posso colocar nela a variável i. Só que quando eu faço isso, né? Eu estou colocando numa variável string um número inteiro. Então, para isso aí funcionar, eu posso fazer uma conversão utilizando a própria classe string. Então, eu poderia colocar, por exemplo, string, né, ponto value of do i. Aí sim ele vai converter a minha variável i para o formato string. E aí eu posso gravar dentro do meu arquivo. Como eu quero gravar um número por linha, eu vou pedir para fazer mais uma coisa aqui. Além de gravar o n, eu também vou gravar uma quebra de linha. Para gravar uma quebra de linha aqui no Java, dentro de um arquivo, a gente pode utilizar o /n, certo? Vamos testar para ver como que ficou. Eu posso abrir o arquivo por aqui também, né? Eu posso entrar aqui. Olha só que bacana como que ficou o arquivo. Só que o primeiro número 1, ele ficou na mesma linha do A anterior, né? Porque ele não quebrou linha quando ele escreveu o A, né? Então ele ficaram as duas informações ali na mesma linha. Deixa eu corrigir isso, deixa eu apagar o arquivo. Se eu só fizer isso aqui, já vai funcionar, quer ver? Eu já dei um Enter ali, agora o meu arquivo ele tem uma letra A e também tem um Enter. Se eu rodar novamente e conferir o arquivo, olha que bacana. Então ele já imprimiu os números a partir da linha 2 e foi imprimindo até finalizar a minha sequência de 1 até 10. Certo? Então com esse exemplo aí você já pode implantar aí nos seus sistemas códigos em Java para escrever em arquivos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo.